uma notícia de uma pesquisa que saiu hoje aí. Foi a primeira pesquisa que saiu depois do debate lá da cadeirada, né? Inclusive, a gente está aqui com. Deixa eu ver, Camarada Cadeira está aqui conosco, ó. Camarada Cadeira está nos assistindo aqui, ó, e vai gostar dessa notícia aqui, né? A Quest, então, que é um instituto de pesquisa aí que tem acertado nas últimas. Eu sou meio que contra pesquisas, né? Acho que a gente fica analisando muita pesquisa e às vezes perde tempo com isso, né? Mas só para introduzir esse tema aqui do Pablo Marçal, né? Foi a primeira pesquisa que saiu depois da cadeirada, né? E o Boulos cresceu um pouco aí, cresceu 3%, e o Marçal caiu 3%. Então, foi dados interessantes, né? E continua um certo empate técnico, né? O Ricardo Nunes liderando com 24, o Boulos com 23 e o Marçal com 20%, né? Ela foi realizada do dia 15 ao dia 17, né? Portanto, é a primeira depois da cadeirada do Datena no Marçal. O Datena subiu só 2 pontos, tá? Não teve a subida que muitos acharam que ia ter, né? E um dado interessante aqui dessa pesquisa é a rejeição, né? A rejeição. O Nunes diminuiu 3 pontos, o Boulos também caiu 2 pontos e o Marçal subiu 4 pontos de rejeição, né? Então, na linha do que muitos vinham preconizando aí, né? O Marçal já teria batido no teto dele, né? De votos, né? Chegou ali no limite e a tendência seria cair, né? E outro dado que essa pesquisa traz, que confirma o que eu venho dizendo há muito tempo, é que o Marçal, caso o Boulos chegue no segundo turno, na minha visão, eu sempre disse que era melhor chegar com o Marçal do que com o Nunes, porque com o Nunes os outros todos iam se juntar com o Nunes e a gente perde no segundo turno. Com o Marçal, é o único que eu acho viável para o Boulos ganhar, né, no segundo turno, porque acredito que Ricardo Nunes não vai se aliar com o Marçal, né? E muito mais o Datena e a Tabata, né? Então, e a pesquisa confirma isso. O Boulos ganha do Marçal no segundo turno e perde para o Ricardo Nunes, né? Então, como é que tu está enxergando aí essas pesquisas, ô Bruno, essa ascensão aí do Marçal, né? E conta para nós um pouco dessa série de matérias aí que vocês fizeram, né? Da quadrilha do Marçal. Tem envolvimento com ruralistas aí na história também, Bruno? Sim, a gente está publicando desde junho uma série chamada Endereços, né? É a primeira série que a gente faz mais focada no espaço urbano, né? Apesar de ter essas conexões com o ambiente, então a gente começou falando sobre o sítio do Nunes em área de mananciais, na zona sul de São Paulo, e desde então a gente vem explorando, né, esses meandros da política em São Paulo, especialmente as relações espaciais, né, como que a política se manifesta nos espaços, né, especialmente no uso do solo, né, na cidade. E aí, nos últimos 2 vídeos, a gente focou no Pablo Marçal. A gente fez uma primeira reportagem falando sobre o histórico agrário dele, porque ele é dono de fazenda, apesar dessa fazenda não constar em nome dele no INCRA, mas ele possui uma fazenda no interior paulista, em Itu, que ele declara da própria boca ter sido comprada através de agiotas. Segundo ele, tem uma rede de contatos com agiotas, lembrando que a agiotagem é crime no Brasil, mas ele diz ter essa rede de contatos para comprar as fazendas quando os proprietários estão desesperados para vender, enfim, né? Segundo ele, é o modus operandi dele. Apesar dele falar em fazendas no plural, né? A gente só encontrou uma, que é essa fazenda de Itu, que ele faz uma visita nela com o Renato Cariani, aquele mesmo condenado por indiciado por tráfico de drogas. E a gente, mais recentemente, publicou, na semana passada, um vídeo falando desse histórico do Pablo Marçal, da quadrilha que aplicava golpes, né, e principalmente golpes em idosos,
da qual ele fez parte, né? Na época ele tinha menos de 21 anos, ele foi livrado, né, da sentença por isso. Uma das pessoas que concorreu com ele caiu agora na lei da ficha limpa, por exemplo, que é uma das pessoas que fazia parte dessa quadrilha, e a gente discute onde estão esses membros, né? Onde estão esses aliados do Marçal nos tempos da quadrilha, né? Um deles virou bispo no Paraguai, outros estão espalhados aí pelo território brasileiro, alguns deles ainda envolvidos em golpes financeiros, né? Então, o que a gente vê, na verdade, é um modus operandi aí, né? De uma figura que é, atua, que é um golpista de carteirinha, como a gente já sabia desde o começo da corrida eleitoral, né? Porém, que é necessário que mais e mais pessoas, que essa informação se espalhe, que as pessoas entendam, né, em quem elas votam, né? Nesse caso, particularmente, a gente está falando de um cara que, além de ser, da gente está vendo nos debates, né, uma pessoa extremamente perigosa, né, mentirosa, sem qualquer pudor em relação a ataques pessoais contra os demais candidatos, né, e a usar da mentira como uma ferramenta de campanha, como a gente já viu com Bolsonaro, porém acho que tem um nível de requinte ainda maior nesse caso, né? Então, essas duas últimas reportagens contam um pouco desse histórico, para falar sobre quem é essa figura, né? E também de onde vem esse dinheiro, né? De onde vem o dinheiro, Pablo Marçal? De onde vem essa origem dessa fortuna, né? Que afinal ele diz que não era rico de nascença, né? Que não veio do dinheiro do pai, então veio dos golpes, né? Da onde veio essa fortuna que ele diz ter? Sendo que detalhe, né? Essa fazenda que ele tem em Itu, ele omitiu das declarações de bens. Então, assim, dos milhões que ele declara a Receita Eleitoral, a Justiça Eleitoral ainda, existem vários bens que não estão declarados. Então, o que a gente pergunta é, né, onde estão as fazendas que ele diz ter e não declara, especialmente de onde veio esse dinheiro, né? O que o tornou um homem rico, né? Quais outros golpes ele está envolvido? E aqui na reportagem diz que 80 milhões, né, teriam ficado fora da declaração, né, das em fazendas aí, declarações ao TSE, né? É complicado, né? A política definitivamente essas figuras aí podres, totalmente podres, né? E tu vê que é uma teia que sempre se fecha, né? Esses picaretas, pastores fundamentalistas com ruralistas, tem uma ligação tremenda, né? E agora está entrando também no jogo essa questão das bets aí, né? Com cantores sertanejos, tudo muito entrelaçado, né? Tava lá o Gustavo Lima com o Ronaldo Caiado, que é um grande ruralista lá na Grécia, né? Com o ministro Nunes Marques junto no barco, uh, tinha ido de Roma até a Grécia num avião de um ruralista, né, dono de uma empresa de bet. Então é um negócio assim que tá tudo juntinho e misturado, né, para fazerem grandes armações, grandes picaretagens, né? E tudo muito bem costurado, porque as ilegalidades que eles vão cometendo vão sendo varridas para baixo do tapete por um judiciário extremamente permeado, né, pelos interesses dessa casta de coronéis aí, né? O judiciário também está tomado por eles, né, o Bruno? Exato, né? O que a gente costuma sempre falar, Luiz, e a gente sempre frisa em todas as entrevistas, é que o Brasil ele não tem só uma bancada ruralista, o Brasil ele tem um sistema político ruralista. Porque esses interesses, eles não estão apenas no Congresso, né? Eles estão em todos os legislativos, como a gente falou, né? Do nível municipal, em quase todos os municípios brasileiros, e no nível estadual, no nível federal. Também estão no poder executivo, né? Apesar da gente ter um governo eleito por um bloco popular, pelo esforço em derrotar o bolsonarismo nas urnas. Porém, a gente tem no Ministério da Agricultura um ministro que veio da ProSoja, né? Não nos esqueçamos disso, que está, como você bem lembrou, aprovou esse ano esse plano safra recorde, com
com quase 500 bilhões em recursos para o agronegócio. Então, e claro, isso está também nos estaduais, nos municipais, como a gente demonstra no relatório Gigantes, que a gente publicou no começo do mês, e também no judiciário. Gilmar Mendes é fazendeiro, lembremos, né? Gilmar Mendes que agora determinou o segmento do processo do marco temporal da Câmara de Conciliação, que é uma Câmara que de conciliação não tem nada, porque ali estão representados, tem uma representação díspar em relação aos interesses ruralistas, que o Arthur Lira indicou apenas representantes ruralistas no Congresso, para representar a Câmara. Então, você tem ou seja, né, esse cara que é um fazendeiro, que representa os interesses do setor, que lembremos, né, apesar dele ter votado favoravelmente ao marco temporal agora nesse último processo, né, que tornou inconstitucional, Gilmar Mendes ele tem um histórico, ele é autor de uma tese que se chama Tese de Copacabana, que, segundo ele, na época, o que ele falou durante um desses julgamentos né, prévios, né, a essa votação do marco temporal, ele dizia que se fosse demarcar tudo que existia de terra indígena no Brasil, teria que devolver até Copacabana, que é o motivo dele se dizer contra, né, a demarcação e a favor de um marco temporal. Então, são esses caras, né, que estão decidindo as leis no Brasil, que estão decidindo esses processos legais, né? Você falou do Caiado. Caiado, ele se tornou um personagem político da esfera democrática, né? Mas lembremos que Ronaldo Caiado, ele era líder da UDR, da União Democrática Ruralista, que promoveu mais de 400 assassinatos no campo no Brasil, entre meados dos anos 80 e começo dos anos 90. A gente está falando os assassinos do Chico Mendes, por exemplo, eram vinculados ao UDR, né, e de tantos outros assassinos, né, do Antônio Teixeira no Paraná, do Antônio Camargo no Paraná, entre tantos outros líderes seringueiros, camponeses, quilombolas, indígenas que foram assassinados durante a redemocratização por esse grupo. E é Então, interessante, não se esqueça quem são essas pessoas, né? Quem são esses interesses. é interessante o nome que eles colocam, né, o Bruno, União Democrática Ruralista, né? Democrática, o que tem de democrática na União Ruralista, né? O que pode ter? E os partidos também, né? Tu vê que o partido dos fundamentalistas religiosos é o Republicanos, né? De republicanos essa gente não tem nada, eles são monarcas, né? Monarcas da religião. O Partido dos Ruralistas, o PP, Partido Progressista, gente. O Partido Progressista é o partido dos ruralistas, gente. Ruralista progressista é uma coisa que não tem como conviver junto isso. O ruralista por si só é reacionário, extremamente reacionário. Eles são o partido mais reacionário da esfera política brasileira, é o PP, Partido Progressista, né? Aliás, assim, eu não sei como é que permitem que esse partido tenha esse nome. Esse partido tinha que se chamar Partido Reacionário ou Partido Ruralista, Partido dos Ruralistas, né? Mas é claro, se fosse o Partido dos Ruralistas, eles não iam ter tanto voto. Como é Partido Progressista, cria ali né? E aí bota ali uma mulher, um Partido Progressista. Eu estava vendo o horário eleitoral, tem mulheres falando ali de defesa das pautas femininas, né? Tem gente de tudo que é naipe dentro do Partido Progressista, mas eles são o partido dos ruralistas, dos interesses da bancada ruralista. Esses grandes coronéis aí estão vinculados a esse partido, né? E é o partido que sustentou o Bolsonaro no poder, né? É o partido que fez o orçamento secreto, é o partido que domina ali o centrão, né? Hoje, o partido, esse PP aí, Partido dos Ruralistas, né? Não só o PP, né? Lembremos do velho MDB, que também tem um papel importantíssimo, é o partido que tem mais membros na bancada ruralista, MDB e União Brasil, e também os partidos que são esses partidos que dominam a política local, né? Porque quando a gente pensa
nessa disputa política. Claro, né, nas capitais você tem o PT e agora, né, na extrema-direita o PL, fazendo essa disputa direta em muitas capitais, mas quando você vai para o interior, você tem ali uma concentração nesses partidos das velhas oligarquias, né? Então, você tem, nesse estudo que a gente fez no relatório Os Gigantes, a gente mapeou quem eram os prefeitos, né, desses 100 municípios, dos 100 maiores municípios do Brasil. 89 dos 100 são de partidos do que se convencionou chamado centrão, né, desse bloco da direita e centro-direita, né? Então, os líderes são União Brasil e MDB. União Brasil, mais uma vez lembrando, né, oriundo do PFL e do Arena. MDB também, um dos partidos de sustentação da ditadura, né, oposição permitida. E depois vem PP, republicanos, PTB, enfim, né, desse grupo, esse bloco político ligado majoritariamente a essas velhas oligarquias que dominam o país e as novas também, né, essas oligarquias religiosas, né, que estão se consolidando no Brasil. Então, acho que é de extrema importância, né, a gente tratar desses temas e entender essa dominância local como se dá, né? E a gente tem essas eleições, talvez mais do que nunca, são eleições que são prévias já para a disputa presidencial, né? E a gente terá um desafio muito grande, né? Acho que não à toa tem se discutido tanto a importância dessa eleição em São Paulo, para barrar um desses caras que já desponta como um dos nomes da extrema-direita para 2026. Mas, além dele, como você bem lembrou, a gente tem outros nomes. Tem o Caiado aí, que já está nessa disputa, né? O Helder Barbalho, que está se pintando de verde, né? Está capitalizando muito a questão da COP agora no Pará, mas vai acontecer no ano que vem. Mas é um cara, bom, filho do Jader, está ligado a essas oligarquias rurais no estado do Pará. Então, é importante que a gente realmente fique de olho nesses nomes, especialmente nas lavagens de imagem, né? Você bem citou o exemplo do Partido Progressista, mas isso acontece muito em relação ao próprio agronegócio, né? O exemplo principal é a própria palavra, né? Infelizmente, eu vejo muita gente na esquerda caindo nessa farsa, né? Que agora é chamada de agro, né? Então, por décadas, eles consolidaram o nome agronegócio, né? Isso é um projeto que vem do ministro da Agricultura, do primeiro mandato do Lula, né, Roberto Rodrigues, que criou, que trouxe esse termo que vinha dos Estados Unidos, né, o agribusiness. O Brasil é o único país, né, de língua latina que tem esse termo, né, agronegócio. Na Argentina, no Paraguai, que também tem esse mesmo setor, não existe esse termo. Porém, isso foi implantado, né? Agronegócio, 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 martelado à exaustão para dizer que era um setor muito importante para a economia, etc. Porém, com a imagem negativa que esse setor ganhou, agora eles são agro. E agora o agro não é só os grandes produtores, né? Como contam essa nova campanha da Rede Globo, né? Então, o agro também é o criador de cabras, O agro é a dona Moreira. Zefa, que cria ali uma hortinha, Exato. o seu João, que cria né, tem Exato, e uma não é, né? plantação. Então, é É isso. importante reivindicar, né? Eles fizeram tanto esforço em se chamar agronegócio, né? Chamemos ele de agronegócio, né? Não tiremos a palavra negócio do nome. Importante. Essas nomenclaturas são fundamentais, né, para iludir. Tanto que quando tu fala mal do agronegócio, o pessoal já vem te cobrar, mas os caras produzem comida, como é que tu é contra a agricultura, então? Aí tu tem que explicar, não, eu não sou contra a agricultura, eu sou contra o agronegócio, que são latifundiários. Pelo contrário, eu sou a favor da agricultura, mas sou a favor da agricultura familiar, da pequena e até da média empresa, a gente é a favor. Aquele cara, aquela média, até a média empresa a gente tolera, a média empresa agrícola, né? Mas os latifundiários é que a gente precisa combater, né? E a gente sempre tem que tentar desfazer esses termos, né? Tentar, quando falam em agro, tu tem que dizer, os latifundiários são os grandes proprietários de terra, né? Tu tem que deixar bem evidente isso aí, né? Porque infelizmente, a esquerda cai nessas armadilhas, né, Bruna? Ela cai nessas armadilhas criadas por essa gente aí,
por exemplo, defende empreendedorismo, né? A esquerda atual defende empreendedorismo, defende o agro, né? E são armadilhas plantadas aí por essa gente para que realmente seja difícil criticá-los, né? Porque aí quem critica é visto, tu está criticando quem produz alimento no Brasil, né? São falsas narrativas que eles criam, né? Exato, que é Gente, a primeira das farsas, né? Eles produzem commodities, né? Commodity não exatamente, é produto de exatamente. exportação, né? A própria fala, né? Aproveitando que o Salles está na thumb, né? Ele nessa fala que ele fez, né? Que inclusive mais uma vez atribuiu as queimadas ao MST sem nenhuma prova, né? Mas ele fala uma fala que eu achei interessante dele é que ele disse o agro, ele diz agro, né? O agro não pode ser o responsável pelas queimadas porque ele estaria queimando seus ativos, né? Ou seja, ele não está falando em floresta, ele não está falando em ecossistemas, não está falando em espécies, né? Animais em risco de extinção que estão queimando junto com as florestas, que também é um trabalho essencial dos bombeiros, dos brigadistas que estão resgatando esses animais agora. Ele fala em ativo, porque para ele o que importa não é para esse setor econômico, né? O que importa não é o ecossistema e o que ele atende ao ser humano em relação aos recursos ambientais, a necessidade dessa preservação. O que ele atende é quando ele dá dinheiro, ou seja, quando ele vira pasto, quando ele vira cultivo de soja, ou quando ele gera crédito de carbono e vira reserva legal. Então, essa é a conta, né, que o setor faz. Então, é prejuízo queimar quando você tá ganhando dinheiro no lugar, né? Quando não se está, aí não pouco importa, né? Inclusive, vira arma política para atribuir ao governo atual a responsabilidade pelas queimadas, né? Quando você tem um setor inteiro empurrando essa fronteira agropecuária, especialmente na Amazônia e no Pantanal nessa temporada, mas também no interior de São Paulo, na região canavieira. Você tem outras regiões do Brasil também queimando, também com esse avanço de fronteira. É isso aí. Bruno, já estouramos aqui a hora do programa. O Givalber e o Gilbert vão me matar aqui, que eu entrei pilotando aqui os estúdios da TVRC e já extrapolei 15 minutos quase ao horário do programa aqui, mas o papo estava muito bom. Nós vamos ter que voltar a nos encontrar em outras oportunidades, ô Bruno. O pessoal da TVRC pediu teu contato aí, eu vou passar para o Givalber, para eles te chamarem também aqui na TVRC, e na Voz Trabalhadora também nós vamos te chamar aí para te retornar e conversar mais conosco aí, vamos estreitar essa parceria aí com o De Olho nos Ruralistas e a Voz Trabalhadora, né? E falo também, acho que em nome da TVRC, vou tomar liberdade aqui, tá? O Gilber e o Givalber de falar em nome de vocês também. Deixa eu agradecer esta massa trabalhadora que estava no chat aqui conosco, a Sol Bela Fera aqui, dizendo que o Tarcísio Freitas dando milhões para os latifundiários, baixando as portarias para não multá-las. É verdade, teve também essa portaria aí para eximir de multas, né, os grandes latifundiários. Paulo Roberto Carneiro, Cíntia Fuser, o Boca Braba aqui deixou vários comentários legais. O camarada Cadeira aqui, ó, o Portinho Subversivo, tá dizendo ele. Eva Donda, sensacional live. Obrigado, Eva Donda. Grande abraço para ti. O Raimundo estava aqui conosco o tempo inteiro. O Emanuel, o Daniel Marques. Chamam os empregados de colaboradores. É mais uma artimanha deles, né, Daniel? O Pinguim está aqui dizendo que é investigador do latifúndio do Portinho. Tem um lugar que fala. Aqui, ó, o Pinguim está tentando colar em mim, ó, Bruno, que eu sou latifundiário. Eu moro num sítiozinho aqui de 24 por 60 metros. Não tem nem 1.500 metros quadrados e o pessoal quer dizer que eu sou latifundiário. E aí eu digo assim que eu sou o primeiro latifundiário que tem uma bandeira do MST na parede do escritório. Né? Não vai colar, tá, Pinguim? Não vai colar essa tua. Já não colou, desiste, tá, Pinguim? Quem mais estava conosco aqui? Ó, Roberto Alexandre Silva,
Réu de Oliveira estava aqui conosco, Maria de Jesus. Vamos lutar pelo Glauber, ó. Maria de Jesus, o Glauber está peitando o Lira e os ruralistas, né? Lá no parlamento, e não é à toa que ele está sendo perseguido, né? Mas eu tenho dito o seguinte, ó, pessoal, sobre essa questão do Glauber, um minutinho rápido aqui, ó. Se o Glauber for caçado, o Glauber vai crescer, vai virar um gigante da esquerda, tá? E, inclusive, se prontifica aí para ser candidato até futuramente à presidência da República, se ele for caçado. No mínimo, um governo do Rio de Janeiro, um senador do Rio de Janeiro nas próximas eleições. E se ele for caçado, assume suplente ou a suplente, que eu nem sei quem é, mas tenho certeza que deve ser um camarada de luta como ele. Então, nós vamos continuar tendo uma cadeira de luta. O Glauber, caso seja caçado, cresce muito no espectro político, tá? Então, essa é uma possibilidade. Se ele não for caçado, ele também fica monstruoso dentro do parlamento. Ele vai partir mais ainda para cima dessa camarilha de ruralistas, de rentistas, dos interesses podres que estão lá dentro do Congresso. Então, o Glauber conseguiu jogar um xadrez habilidoso ali e deixou o Lira em péssimos lençóis nessa história aqui. E as cenas do próximo capítulo desse processo de cassação dele serão ótimas, porque ele vai jogar toda a merda no ventilador do Lira, né? Vai trazer todas as denúncias e mais algumas novas, talvez, vai levar testemunhas, isso aí vai estar na mídia. Então, é uma trincheira importante de luta nossa aqui, essa questão do Glauber aí. E concordo com a Maria de Jesus, né? Todos solidários ao Glauber. O Paulo J. Santos estava aqui também, o Boca Braba, lembrando, né, que o PTB foi surrupiado do Brizola, né? É um símbolo da esquerda corrompido. Ednelson Almeida estava aqui conosco também. Muita gente esteve conosco. Só lembrando, né, uma última notícia, que hoje o Copom está reunido lá, provavelmente aumentarão a taxa de juros, né? É mais uma desse emaranhado de notícias aí que envolve a política brasileira e a economia brasileira, né? Bruno, obrigado pela tua presença aí. Vou te deixar um minutinho aí para te fazer tuas considerações finais aqui. Espero que a gente se reencontre brevemente aí. Obrigado, Luiz. Um prazer estar na Voz Trabalhadora. Bom, convidar todos a ficar de olho. A gente tem ainda várias publicações para sair esse ano. Temos mais vídeos da série Endereço sobre o poder em São Paulo. Teremos mais um relatório esse ano ainda, dando esse spoiler que a gente vai lançar no mês que vem. Hoje mesmo publicamos vídeo também sobre a questão envolvendo o deputado Glauber Braga. E convidar todos a se inscrever no nosso canal no YouTube, que a quem puder, quem tiver essa possibilidade, também nos apoiar. A gente é um veículo que depende dos assinantes, depende dos apoiadores para existir. Então, a gente tem um programa de apoiadores. Quem puder entrar no nosso site, jornosruralistas.com.br/apoie, ali tem lá as opções. E, enfim, de contrapartida, a gente tem boletins, newsletters que deixam um pouco informado sobre o que está acontecendo no Brasil, nessas áreas de ambiente, comida, agronegócio e conflitos agrários. Lembrando que hoje, infelizmente, a Polícia Militar assassinou um indígena ali em Antônio João, na terra indígena Yanderu Marangatu. O caso ainda está sendo investigado, mas a gente recebeu essa notícia logo pela manhã. Então, os conflitos não param no Brasil, né? É importante estar atento e estar de olho no que acontece no país e nesse poder agrário que se manifesta em todo o Brasil. É isso aí, é isso aí. Sigam lá o De Olho, botei o link do site aqui para vocês no chat. Entrem lá no site do De Olho, que lá também tem todos os links, né, para o YouTube, para o Instagram. Sigam o Instagram do De Olho nos Ruralistas, da TV Resistência Contemporânea e da Voz Trabalhadora, né? Sigam as três e vamos junto na luta aí. Canais importantes, né, nessa resistência aí, nessa luta da classe trabalhadora contra os ruralistas, contra os rentistas, contra esses picaretas aí que atrapalham a nossa vida, né? Valeu, Bruno, obrigado a todos e todas que estiveram conosco aí, até a próxima.